se realiza através de uma pesquisa e formação nas escolas públicas, estaduais e municipais. Nós começamos ontem com uma atividade maior, aberta a todos os interessados, e hoje algo mais íntimo, algo mais reflexivo, onde as nossas professoras, né, que fazem parte diretamente do observatório, porque tem aquelas que indiretamente estão no observatório, né, então aí elas vão conversar. Na verdade, a ideia delas era a gente não estar no auditório, mas estar num lugar onde a gente pudesse fazer uma roda de conversa. Depois desse momento, desse diálogo, né, a gente abrirá o debate. E esse trabalho só foi possível, né, porque a educação de jovens e adultos existe, né, os professores da educação existem, por isso que esse trabalho está sendo possível. Se só fosse com a academia, com a universidade, naturalmente esse trabalho ele não aconteceria. E como a gente faz um trabalho de pesquisa colaborativa, nós que estamos na academia temos aprendido muito, né, com o outro e com os outros. E a ideia, né? A ideia era que do projeto, que a CENED, o Estado, a gente pudesse oferecer subsídios para se repensar a formação continuada no lobby da escola. Então, o grupo ontem nós já apresentamos e o momento vai ser diferente. Eu trouxe um CD para a gente passar, mostrando imagens delas trabalhando, imagens da gente na seção de estudos, só que a claridade, nem apagando só essa luz, a gente consegue ver o CD. Mas não era com som, era a promoção que vocês fossem chegando, né, as coisas fossem acontecendo e aguçasse a curiosidade de vocês. Mas a tecnologia ajuda, mas também às vezes a gente não consegue lidar com ela. E as pessoas sempre me perguntam assim, Marina, o observatório fica no NETEAL? Não, o observatório está nas escolas, né? Ele está nas escolas. Eu vou lá no NETEAL conhecer o observatório. E ele está também no blog, e a gente pode, depois no final, eu informo para vocês a homepage. Hoje, né, e amanhã são momentos mais íntimos. Amanhã a professora Edna Thelma vai trabalhar a literatura na EJA. Por quê? Porque a gente está tentando desconstruir a ideia que literatura só trabalha com crianças, né? E pensamos tanto, e a Edna Thelma vai embora para o doutorado, de oferecer uma disciplina letiva no curso de pedagogia, literatura em EJA, né? Mas ela vai voltar e a gente vai poder, então, fazendo esse intercâmbio, nós temos um curso para pessoal da terceira idade, a Adriana, a Valéria, eu e a Edna Thelma, com literatura, sobre leitura e só com literatura. Para mim, foi um dos cursos mais profissionais, foi mais importantes que eu já trabalhei, e quando a gente aprendeu. E a partir desse curso a gente ficou pensando em fazer alguma coisa no curso de pedagogia. E o observatório também, ele quebra esse mito, e quebra muito mais. Que para você trabalhar com literatura na EJA, é preciso que o Ministério mande livros de literatura para a EJA. É preciso que tenha, né, aquele projeto Literatura para Todos e dele esteja a EJA. Nessa visão nossa, não. Qualquer livro de literatura, desde que a gente analise, identifique e metodologicamente a gente possa trabalhar com ele. Então são essas coisas que a gente tem que trabalhar. A Thelma vai trazer amanhã aqui algo nesse sentido.
Mas hoje nós vamos ter uma mesa com as professoras e coordenada pela professora Elizabeth. Elizabeth fez parte da experiência piloto do Observatório da Educação. E há um ano atrás, a escola Guilhermino apresentou a experiência e as meninas apresentaram o início de conversa no observatório. Essa mesa de hoje é uma metodologia criada por ela, com autonomia, né, e coordenada pela Elizabeth. Eu vou deixar que elas expliquem, né, ou a Elizabeth explique como elas vão dialogar conosco. Então eu chamaria a professora Ana Helena, da escola João 23, Cristina Cruz, né, para não chamar Maria Cristina, né? Cristina, como a gente chama, do Mário Brode, Dagmar Montes, Holanda Araújo e Elizabeth, nós agradecemos a presença de vocês. Depois tem um lanchinho pedagógico, hoje um pouco melhorado, porque a gente saiu dos biscoitos, né, pedagógicos para algo, né, mais prazeroso. Então, Beto, você explique aí, ou ela, como a gente vai conversar hoje. Boa noite, meu nome é Elizabeth, sou da escola Guilherme de Oliveira. Está dando para ouvir? Quero fazer o chá. A proposta da nossa mesa seria um diálogo sobre a leitura na EJA, as observações e as reflexões da escola e da universidade em busca de novas práticas. E aí a gente conversando e achou interessante fazer um diálogo entre nós quatro, ou melhor, entre elas três. Eu só iria mediar essa conversa para ficar mais atrativa. Nós iremos trabalhar com 4 pontos, né? 4 pontos. E aí a gente vai passar, eu passo a pergunta, o questionamento e elas vão desenvolvendo cada questionamento. E aí peço a ajuda de vocês para não deixar a peteca cair, né? A gente tem que fazer a coisa bonita. Vocês têm 1h20, todos nós somos primeira vez, estamos daqui à frente, né? Eu participei de uma mesa redonda, mas isso vai ficar para a história. E muito menos coordenando. Vamos lá. O primeiro momento dessa nossa conversa seria como é que a escola e elas receberam o convite. Como foi esse convite? Como foi saber que a universidade tinha a intenção de observar a prática de sala de aula nós professores, né? E aí eu pergunto às meninas, como foi esse convite? Primeiro momento. Boa noite a todos. É engraçado, quando eu tenho essa proposta, assim, a primeira coisa que me veio assim, pensa uma pessoa tranquila, calma, feliz, tinha nada a ver comigo. Eu fiquei em pânico, eu fiquei achando que, meu Deus, e agora? Aceito ou não? De imediato, veio logo um não, assim, não, melhor não. Tão difícil ser observada, tão difícil ser avaliada. Não. Mas depois que eu cheguei, que eu olhei para ela e disse, meu Deus do céu, essa é uma oportunidade ímpar, eu tendo, só para mim, aceitei. Sendo que depois eu aceitei, eu acho que eu vou cortar. Aliás, não, no primeiro momento eu disse, tá, vou pensar. E voltei para casa e disse, não, eu vou aceitar, não vou aceitar. Não, eu acho que eu vou aceitar. Depois eu disse, não, meu Deus, mas é muita responsabilidade, eu não tenho tempo. Disse para as meninas, mas eu não tenho tempo absolutamente nenhum. Aí resolvi aceitar. E foi assim. Lá na escola já foi um momento diferente, né? Foi uma proposta, né?
E aí, de antemão, né, eu e minhas colegas, né, que estão lá atrás, né, Bianca e Lorena, nós discutimos quem é que vai, quem vai receber, você quer, você não quer, e terminou que Bianca ia ficar, né, e nós combinamos. Mas Bianca nós, está ali atrás. Bianca está ali atrás, ela que ia ficar. Mas no momento que a universidade chegou na escola, na noite que elas foram, né, a escola, para a gente sentar e conversar e discutir como seria a proposta do trabalho, a Bianca não foi. E aí sobrou eu e Lorena. E aí, como vamos fazer? Quem vai? Vai você? Não vai? Ela disse, não, eu vou. Eu vou, é uma experiência nova, né? Toda experiência é um momento de reflexão, é um momento de aprendizado. E eu de início aceitei tranquilamente. Aí depois vem a segunda parte, né? Os desafios, né? Dessa experiência de ter alguém na sala de aula filmando, né? Observando a nossa prática. Mas de antemão, assim, eu aceitei numa boa, assim. Fiquei tranquila. O nervoso veio depois. Primeiramente, para mim também foi assustador, mas eu também vou explicar o porquê. Eu não tive esse conflito que a Ana teve, né? Porque assim, o grupo chegou lá na escola e fizeram a proposta, então a gente fez uma reunião e nessa reunião eles estavam o pessoal da UFAL, da 13ª, a direção da escola e todas as professoras, primeira, segunda e terceira etapa. Então, assim, todas as três disseram, que legal, então tudo bem, a gente pode participar. Eu também me coloquei para participar. Só que eu saí da reunião sabendo que quem ia participar seria da terceira etapa. Então, tudo bem, eu não vou participar, né? Ela tinha colocado que seria interessante, porque os alunos já estavam na terceira, então seria um trabalho muito bem feito com eles, para eles poderem ir para uma quarta etapa. Ótimo, saí de lá achando que eu não iria. Eis que na outra semana surge na porta da minha sala a Valéria. Aí a Valéria disse, oi Cristina, deu oi, tudo bom, tudo bem? Olha, quem vai participar é você do observatório. Por quê? Não sei o que, eu. Não sei se você está lembrada. Aí ela falou assim, olha, a professora da terceira etapa vai entrar com a aposentadoria. E a professora da primeira também com a aposentadoria. Ou seja, vão vir monitores. E você é a única efetiva. Tá. Então, aquilo assustou, porque até então eu estava crente de que eu não ia participar. E de repente, eu vou participar. Então, assim, é claro que eu aceitei, porque eu já tinha, né, feito parte daquela reunião, já tinha dito que eu também gostaria de participar. Mas assim, fui pega de surpresa. Então, ao ser pega de surpresa, eu fiquei um pouco assustada, né? Mas vamos lá. É só um detalhe, eu achei engraçado porque elas tiveram a opção de escolher. E eu, de livre espontânea pressão, fui escolhida. Mas ninguém falou. Não. As outras professoras. Não, naquela hora não. Vocês disseram para mim que seria a minha sala. Sim, por Que seria. Então, assim, eu não tinha outra opção. Era ou eu, ou eu. Eu acho que foi Mais ou menos assim. Aí você percebe que o observatório, ele é o mesmo trabalho, só que de forma totalmente diferente. Cada escola, uma chegada diferente, um momento diferente. E aí lá no Guilhermina a gente recebeu o convite da pesquisa do PIBIC. Não era o observatório, era o PIBIC que ia fazer o trabalho, Aí, só que a universidade vem à escola, observa e vai embora, né? E aí ela foi observar a nossa escola. Só que como eu sabia que veio até mim, foi a Valéria e a Marinari, eu sabia que alguma coisa tinha mais. Eu sabia que tinha alguma coisa a mais. E aí a gente foi esperando, teve um momento de observação, a professora ficou envolvida, preocupada em fazer, né, como acho que teve. E aí nós tivemos um segundo convite de apresentar como ficou, como estava o nosso trabalho, né, a nossa observação do PIBID, e aí apresentar o observatório, que seria a intervenção dessa prática, né? E aí todos nós ficamos encantados em receber o observatório. Aí foi totalmente
Agora vamos dar continuidade. Sobre a observação inicial, ter alguém lá observando a aula de vocês. Como é que foi isso? Como é que foi planejar, sabendo que tinha alguém lá que iria observar a aula de vocês? E no caso de vocês filmando, porque no Guilherme não teve filmagem, vocês teve filmagem. E como foi filmar, saber que alguém vai estar filmando a aula de vocês? Saber que o que vocês vão fazer ali vai ser observado, vai ser avaliado, né? Querendo ou não, de forma diferente, um outro olhar, mas era uma avaliação, né, da prática de vocês. E aí, como foi para vocês esse momento? Como foi O planejar? primeiro momento do convite foi mais fácil, né? Eu acho que de todas as etapas do observatório, eu acho que as observações das aulas, para mim, foi o momento mais difícil. Porque a gente sabe que tem alguém ali, apesar de ele estar pesquisando, né, para um trabalho futuro, mestrado, doutorado, um trabalho da universidade, a gente sabe que naquele momento a gente está sendo também observada, né, a nossa postura, o nosso trabalho, né, as nossas conquistas, mas também as nossas dificuldades, as nossas deficiências. E aí foi o momento mais difícil. E a minha preocupação nos planejamentos era, meu Deus, eu vou levar esse trabalho. E os meus alunos vão participar. O que é que eu tenho que fazer para que eles participem? Porque quem não tem assim uma vivência nas turmas de EJA, eles têm alunos que são muito tímidos e eles têm assim uma autoestima muito baixa. Então tem alunos que passam a noite inteira, você está lá lendo o texto, você está questionando, está conversando, e o aluno ele não se expressa. E já tem outro que se expressa com mais facilidade. E eu ficava, meu Deus, os meus alunos, eu vou levar esse texto, né? Porque era um observatório em leitura. Então eu procurei nos planejamentos utilizar o maior número, assim, mais variado gênero textual possível, né? Para que eles tivessem acesso, que eles já tinham, né? A gente já fazia esse trabalho em sala de aula, mas agora a gente estava sendo observado. Então, o que é que eu vou trabalhar aqui? O que é que eu vou fazer a mais? O que é que eu vou ter que falar para que os meus alunos participem da aula? Porque você tem alguém lá atrás observando e filmando, e você fica lá falando, e aí, gente, o que é que vocês acham? E aí, vamos lá, o que é que você tem experiência disso? O que é que você conhece disso? E o aluno ficar calado, meu Deus. Se eu não tiver, né, se eu tivesse fala para acontecer a aula. E se ficar aquela monotonia, e eu, pelo amor de Deus, na filmagem. Então, era a minha maior preocupação. E quando eu ia planejar as aulas, eu tinha um aluno, o seu Antônio, que era uma pessoa de uma certa idade, que tinha uma experiência assim, enorme na oralidade, experiência de vida, experiência profissional. E eu dizia, meu Deus, o seu Antônio tem que ir para a aula hoje, o seu Antônio não pode faltar hoje, porque ele era participativo. Ele era participativo e ele fazia a turma também participar quando ele se expressava, quando ele dava a opinião dele. E ele era brincalhão, né? A Adriana que ficou na minha sala e a Fernanda. Então eu disse, seu Antônio tem que ir hoje, porque se o seu Antônio não for, aquele pessoal não vai falar. Eu estou perdida, né? Mas assim, eu acredito que os momentos, né, foram assim, excelentes. Os meus alunos com esse observatório só tiveram a ganhar. Eu também ganhei bastante. Né, para minha experiência profissional, como pessoa mesmo, de querer levar o melhor para eles, porque eu sempre tive essa preocupação. Mas como uma pessoa fora, né, e principalmente da universidade, né, a Marinai, com a bagagem que ela tem, né, e a Adriana, mestrada, doutorado, pós-doutorado, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer se o pessoal me observando? Então eu tive todo um cuidado no planejar, né, em trabalhar os textos que foram, né, colocados para que eles pudessem também perceber cada gênero, as suas características daquele texto, e que eles pudessem identificar, né, aquele material fora da sala de aula e fazer uso dele no seu dia a dia. Então a minha preocupação foi essa nos planejamentos. Né, eu espero, né, eles, a minha turma, né, foi para a terceira fase. E assim, eu notei uma grande diferença com esse trabalho do observatório, tanto para eles como para mim. Foi uma experiência riquíssima, que de antemão a gente fica com receio, a gente fica com medo, né? Mas para mim foi uma experiência maravilhosa. E se tivessem outras, eu até abraçaria. Tinha combinou com uma falaria. Eu voltei agora um pouquinho ao passado.
quando era o primeiro dia de Rei-Val na minha sala. Quando eles entraram, foi muito engraçado. Eu sabia que eu ia ser observada, lógico, né? Mas quando o rei abriu a bolsa e tirou uma coisinha preta, eu não conseguia identificar o que era. E depois eu descobri que era uma câmera. Você não vai filmar não, é? Aí ele, eu posso? Aí eu, vai adiantar se você não. Aí ele riu, disse, mas se não puder, eu, não pode. Ele, meu Deus, eu estou perdida. Né? Eu tinha muita facilidade de planejar as minhas aulas. Era muito, mas eu conseguia assim, meu Deus, eu não consigo planejar. O que é isso? Deu um branco. Será que vai? E engraçado é que depois, em outros momentos, em outras etapas, me perguntaram assim, Ana, quando você planejava, era pensando nos seus alunos ou pensando no observatório? Eu, olha, era pensando nos meus alunos, mas engraçado que eu tinha primeiro que pensamento, será que vai chamar a atenção? Vai me falando do seu Antônio, eu lembrando de Cícero. Eu ficava, meu Deus, eu juro que eu vou buscar Cícero em casa, se ele não for. Porque ele era um aluno também que fazia acontecer com o seu Antônio. Então, ele levava a turma, ele deixava as coisas mais engraçadas. Então, aconteceu, eu acho que na terceira, quarta aula, no meio da aula, que eu estava achando que eu estava, agora está indo, uma menina assim no meio, bocejou, assim, bem alto, eu, acabou comigo, meu Deus, tá horrível a aula. E eu comecei assim, a me policiar e perceber que não era tão fácil planejar, que eu podia fazer mais. Que eu acho que no fundo, a gente planejava mais para o observatório, do que propriamente para os alunos. Mesmo achando que a gente ia planejar para os alunos. Para os alunos. Ou mesmo a gente ficava com aquela, Né? a gente ficava com aquela história, né, de que iam estar lá observando, de que ia estar filmando, e que depois iam analisar. E depois, Cristina, eu ainda fiquei com algo mais. Eu começava a querer passar para eles algo que fosse assim, algum gênero, que ela me desse um retorno. Então eu ficava sempre observando a fisionomia de Val e a de Rei. Impressionante, ele não tinha expressão nenhuma. Ele não tinha expressão facial nenhuma. Impressionante. E eu dava aula. Nem um sorriso. Deus. Aí no final eu, tudo bem, Val? Val, como é que eu vou ter respostas? Ela, breve. Meu Deus, como é que eu vou aceitar? Eu ficava lá, aí eu ligava para o meu filho, não sei o que eu vou fazer. Pior que eu não posso desistir, porque eu não tinha resposta, eu precisava. Eu acho que todo mundo, todo educador, ele busca isso. Ele busca um pouquinho da coisa pronta, arrumada, elaborada. E eu queria isso também. Eu, ei, não pode perguntar nada, né? Ele, não, liguei para dar para o mar. Você tem alguma resposta? Ela, nenhuma. E vai assim até quando? Aí eu falei com as meninas, eu fiquei mais tranquilo, mas também não tive resposta, viu? E não tivemos até agora. Agora sim, o sentimento é o mesmo, viu? Porque eu também, primeiramente, eu estava ainda assustada. Aí que eu me assustei mesmo, né? Porque assim, ser filmada, ser analisada e possivelmente criticada, né? Aí a gente já, até porque vai ter depois sessão de estudo, sessão de reflexão, então você já sabe que de repente você vai ser criticada, porque assim, falar é fácil, falar no meio da aula que é difícil. A gente sabe, todo mundo é professor, mas quando você não vivencia a sala de aula e fica mais na parte teórica, né? Quando a gente está vivenciando a sala, a gente já cria uma barreira, porque, não, porque vai vir cheio de teoria e naqueles blá 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 de todo mundo, não sei o quê, de repente vai dizer, não, você não está indo pelo caminho errado, você está fazendo errado, não sei o que, não sei o quê. Então, assim, até acabar a observação, meu Deus, esse negócio não acaba nunca, porque era 1, 2, 3, 4, 10, 12, foram quantas, Adriana? 12, né? 15? Então quer dizer, a pessoa não acaba. Ainda tive um probleminha, né? Porque algumas filmagens foram perdidas. Não, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Não, agora não acaba mesmo. Então assim, e a resposta também. Eu
esperava a resposta, nada. A Edna, que estava lá comigo no começo, ainda teve uma aula que ela participou junto com os alunos e ela disse que estava tudo muito bom. Eu disse, está tudo muito bom, é porque eu estou indo no caminho certo, né? Que legal, porque até então eu achava que eu ia fazer tudo errado. Eu mesmo assim, eu falei assim, mesmo com tantos anos de sala de aula, eu acho que eu não sei fazer nada. Então a gente acaba, né, você tem aquela sensação de que agora você vai começar a ver todos os seus erros e que você não é um bom professor, que você poderia ser melhor. E aí, cutuca, né, e faz, não, peraí, na hora de fazer o planejamento, vamos melhorar, vamos botar texto, vamos não sei o quê. Que é justamente aí que vem. Foi pro aluno ou foi pro observatório? E fizeram essa pergunta, não sei se foi na época da Edna ou se foi a Adriana. Eu não, claro, eu faço pensando nos alunos, não sei o quê. Aí depois eu fiquei pensando, mas será que eu faço pensando nos alunos mesmo ou é no observatório? No início talvez tinha sido no observatório, depois eu comecei a perceber que eu já estava trazendo mais textos para a sala de aula. Então eu não só levava apenas no dia do observatório, eu já levava mais vezes durante a semana. Agora, infelizmente, o ano passado eu não tinha nem seu Cícero nem seu Antônio. Minha sala era tudo assim. Então, gente, vamos lá, vamos falar. Só faltava eu dizer, vem cantar, que o Cícero já chegou para ver se chamava atenção. E eles não. Aí eu, vamos, não sei o quê. Depois de muito tempo que algum falava uma coisinha, e o outro vinha falar outra coisinha. E tanto a gente teve 15 aulas, né? Então eles começaram a falar coisinhas e coisinhas e hoje, graças a Deus, eles estão bem melhores. Porque quando a gente começa uma discussão, eles entram na discussão. E aí hoje esse sentimento já foi embora há muito tempo, né? Assim, há muito tempo não, acho que até acabar nas últimas sessões de observação eu ainda senti uma certa frustração, né? Porque eu não tinha realmente o respaldo. Mas aí depois... E a turma que eu iniciei, né, que era da terceira fase, o projeto deu continuidade e eles foram, era a terceira fase, eles foram promovidos, né, outros foram retidos, mas aí a professora Bianca pegou os meus alunos que eu iniciei no observatório, e aí já nesse ano já foi uma outra turma, já foi a turma da segunda fase, que passou a fazer esse trabalho do observatório, porque o objetivo era observar a prática do professor, né? E aí, independente de turma, era o professor, né? E aí, esse ano, o observatório foi concluído com uma turma de segunda fase. Eu comecei com a terceira e esse ano com a segunda fase. Bom, vocês falaram de como foi para vocês observar, né? Serem observadas, mas como foi para os alunos? Os alunos serem observados, os alunos saberem que tem uma pessoa estranha na sala de aula. A Val lá na escola era mais um aluno na sala, porque eles se arrumavam todo para a Val, né? Davam as aulas que a professora fazia, era todo em volta da Val, todo mundo de olho na Val, o que a Val estava apresentando ali, porque inclusive nas festas, eventos que tinha na escola, a Val estava junto. Eu não sei nem até que ponto quebrou o protocolo do observador, né? Mas ela virou parte da escola. Até hoje, então, continua indo para a escola. Como é que era para os alunos? Engraçado, quando a Dagmar falou que a minha preocupação era que eles participassem. Eu não tive essa preocupação de início, porque os meus alunos, eles eram muito participantes. Eu conseguia, assim, envolver uma conversa muito boa. E impressionante que as primeiras aulas, ninguém falava nada. E assim, estava muito diferente. Aí o engraçado é que alguns alunos, depois do outro dia, aconteceu, vocês trabalham e falaram, eu podia falar? Podia. Não pode ser porque filmando, eles não se mexiam. Eu acho que eles não se mexiam, eles eram aquela coisa assim, sabe como vai tirar foto e você fica, não é? Pode se mexer. Eu percebi que depois melhorou, então eles se sentiram mais à vontade. No meio, no final, era como se ele não estivesse filmando. Eles já agiam naturalmente, já conversavam, já participavam muito. E eu percebi assim, uma diferença muito grande da participação antes do observatório e depois do observatório.
Aí eu percebi que quando o Vandinho começou a ler, esse acesso ao Cristo. Aí você falou que realmente, assim, eu percebi que eu levava textos interessantes, mas a quantidade era bem menor. Eu comecei assim, a me policiar mais depois do observatório,